E a gente, relembrando que hoje a Câmara de Campinas vota 2 itens relacionados ao vereador Otto Alejandro, do PL. O primeiro é o projeto de resolução da Corregedoria, que propõe suspensão de 45 dias do mandato por infração ética. O relatório aponta condutas consideradas incompatíveis com o Código de Ética após análise de documentos, vídeos, processos judiciais e audiência de instrução. Antes da votação, Otto ou a sua defesa vão ter 15 minutos para manifestação. A aprovação exige 2/3 dos vereadores presentes. Aí também será votado o parecer da comissão processante, que recomenda o arquivamento de outra denúncia contra o vereador envolvendo acusações registradas na Delegacia da Mulher e dano ao patrimônio público. A maioria da comissão defendeu o arquivamento, citando decisões judiciais e ausência de elementos para a cassação. A presidente da comissão votou pela continuidade da investigação, mas para confirmar o arquivamento basta também maioria simples. Caso contrário, o processo segue. Lembrando que o Otto nega todas as acusações e afirma que parte dos casos já foi arquivada pela Justiça. Além dos processos envolvendo o vereador, a pauta de hoje da Câmara inclui projetos sobre poluição sonora, o mês de luto gestacional, espaço criança, a denominação de vias públicas e a clássica, tradicional e super importante concessão de honrarias. Ô Bruno, e o que chama a atenção nem é exatamente o que está na pauta. Claro que essa questão do Otto a gente está acompanhando, já trouxemos até uma análise prévia ontem, mas são de projetos que estão sendo encaminhados, né? Como que propõe a conversão de multa de trânsito leve em doação voluntária de sangue. Não é novidade, já existe isso em outros locais, né? Pegando carona talvez, Bruno. Olha, Sandra, já vi em outros lugares, Ribeirão, que eu acompanho também diariamente, já teve proposta nesse sentido para tentar avançar, já veto do Poder Executivo dizendo que até para poder pensar essa coisa de aplicação da lei é complicado à luz da legislação. Então, assim, é aquela história, me parece às vezes, viu, Felipe, que algumas ideias ou que tem algum tipo de assessoria, não é possível, que vende isso de algum modo, onde, sei lá, compre aqui um pacote com 100 ideias de projeto de lei para reproduzir na sua cidade, né? Adapta só o nome e apresenta, porque não é possível, né? Tudo bem. Algumas ideias elas devem ser reproduzidas em escala, porque de fato são inovações interessantes, né? Medidas como, por exemplo, IPTU verde, que a gente vê em muitos lugares, que muitos lugares começaram a adotar, medidas envolvendo agora que essa última semana ganhou toda uma projeção em virtude lá dos maus tratos, né? Infelizmente toda a agressão do cãozinho lá em Santa Catarina, o cão orelha, que ganhou a projeção, e aí muitos vereadores apresentando propostas de endurecimento, de medidas punitivas locais, né? Por parte da administração com multas mais pesadas em relação a maus tratos, em relação aos animais. Então, bacana, tem algumas medidas que são legais e ganhando escala. Agora outras, os vereadores tentam de alguma forma surfar na onda ou sinalizar para certos segmentos da sociedade ou estimular algumas práticas, tentando ganhar a projeção, né? Essa, por exemplo, de conversão das multas na forma de doação de sangue, você pode até imaginar, poxa, é uma finalidade bacana, de algum modo você estimula as pessoas a doarem mais o sangue, mas concorda comigo que não dá para ser assim, então vamos cometer mais infração para poder aumentar na outra ponta a doação de sangue. E outra, infração de trânsito tem a ver com aquilo que está regulamentado também no âmbito do Código de Trânsito, então tem outras legislações correspondentes, é atribuição nova para a administração. Imagina, você teria que ter um setor dentro da prefeitura responsável por olhar para essas multas, aplicar a penalidade, depois distribuir para as pessoas. Então, assim, eu particularmente vejo muita inviabilidade num tipo de ideia como essa para tirá-la do papel e fazer com que ela se torne prática corrente, né? Vamos ver o que os vereadores vão argumentar, mas eu particularmente acho que é chovendo molhado com essa história. E tem mais um ponto, além dessa questão burocrática, né, legal, legislativa, por exemplo, e se a pessoa não puder doar sangue porque ela tem um problema de saúde ou alguma coisa? Né? Aí ela vai falar, eu tô sendo prejudicada, né? Tô sendo prejudicada, porque você criou um benefício. Você sabe que isso aí, Felipe, me lembrou uma outra história. Teve uma vez, eu não vou lembrar agora precisamente em qual Câmara, porque eu venho acompanhando algumas aqui pelo interior do estado de São Paulo, em que os vereadores propuseram de que as pessoas que tinham as fachadas das casas voltadas para pontos de ônibus não pagassem
mais o IPTU. Já quiseram criar isso aqui também. Até fico com medo de falar esse projeto, porque vai que de repente semana que vem tá na pauta da Câmara. Não, né? já quiseram, Enfim, já quiseram fazer isso. Já teve também em Campinas, né? Eu não lembrava exatamente aonde, né? Mas enfim. É porque, como é que você define isso? Já pensou se o ponto fica na divisa e os dois vizinhos vão querer a isenção com base nessa regra? Então, eu vejo que às vezes os vereadores querem fazer certos malabarismos do ponto de vista legislativo para poder criar projetos que atraiam atenção ou que tenham o potencial de trazer o apoio para as medidas, né? Mas tem muita coisa que a gente sabe que até apresentada, algumas até são aprovadas, mas tornar prática corrente é muito mais difícil, porque é uma quantidade muito grande de projetos. Eu já trouxe esse dado aqui, por exemplo, na última semana, na sexta-feira, no balanço que fiz das indicações, mas se a gente observar a quantidade de projetos de lei que tramita numa Câmara, como é o caso da Câmara de Campinas, estamos falando de centenas de projetos ano, né, gente? É uma quantidade absurda de coisas. Se você parar para observar e fizer a reflexão, quantos desses projetos realmente têm eficiência prática? Quantos deles criaram novas condutas? Quantos deles disseminaram, contribuíram para construir uma cultura dentro da área que eles estão voltados? Quantos deles corrigiram problemas que são problemas mais estruturais na área da saúde, da educação, das regulamentações? Enfim, a gente vai ver que tem muito projeto e pouca fiscalização e aplicação prática daquilo que já existe. Então, é onde eu penso que o Legislativo tem que reforçar ainda mais a sua conduta fiscalizatória, de acompanhamento das ações de fiscalização, que isso é importante, de acompanhamento das ações de zeladoria, fazer os apontamentos que são necessários, mas começar a fiscalizar aquilo que já existe, porque aí a população começa a olhar, inclusive, com outros olhos, e vai perdendo um pouco desse distanciamento, dessa percepção de que às vezes é muita conversa para pouca ação prática. E no caso dessa que propõe a conversão de penalidades aplicadas para a doação de sangue, é a proposta do vereador Roberto Alves, do Republicanos. Bruno, trazendo aqui também algumas outras informações sobre o vereador de Campinas, Permínio Monteiro, que foi condenado pela Justiça por por prática de rachadinha no gabinete da Câmara. O Kevin Camada traz um resumo pra gente. A decisão é do juiz Cláudio Campos da Silva, da Terceira Vara da Fazenda Pública de Campinas, que apontou o cometimento de improbidade administrativa. Na sentença, o magistrado diz ter ficado comprovado que o vereador praticava um esquema de rachadinha com o salário de servidores do gabinete dele. A decisão determina que Permínio Monteiro perca a sua função pública e tenha os direitos políticos suspensos por 10 anos. O juiz também pede o bloqueio dos valores incorporados de forma ilícita, o pagamento de uma multa proporcional ao crescimento patrimonial indevido e a proibição de fazer contratos com o poder público ou de receber incentivos fiscais de forma direta ou indireta. A condenação acolheu os argumentos do Ministério Público, que declarou que extratos bancários mostraram saques mensais de porcentagem considerável do salário de servidores do gabinete de Permínio e de funcionários indicados por ele para cargos comissionados da Prefeitura de Campinas. A Promotoria de Justiça também afirma que o parlamentar apresenta indícios de enriquecimento ilícito e de uma vida luxuosa incompatível com os seus ganhos. A condenação também se estende ao irmão do vereador, Alex Monteiro da Silva, que também é citado nas investigações. A promotoria também disse que a rachadinha ocorreria no valor do Vale Alimentação, quando o saldo dos benefícios dos servidores seria utilizado em estabelecimentos específicos inativos ou sem ligação direta aparente, como uma forma de extrair os recursos dos funcionários. Em nota enviada ao portal G1 Campinas, o advogado de Permínio e de Alex Monteiro, José Sérgio do Nascimento Júnior, classificou o julgamento como antecipado e afirmou que a prova documental que levou à abertura do processo é insuficiente para condenar o vereador e seu irmão. Ele também declarou que o pedido de produção de prova testemunhal apresentado pela defesa teria sido negado pelo magistrado. O advogado afirmou que vai adotar as medidas cabíveis e que vai entrar com recurso no caso. Também por meio de nota, a Prefeitura de Campinas declarou que a decisão é de competência exclusiva do Judiciário, em ação proposta pelo Ministério Público e do qual a Prefeitura não é parte. A administração também declarou que o município respeita as decisões judiciais e atua permanentemente no fortalecimento dos mecanismos de controle e legalidade da administração pública. De Campinas, Kevin Camada.
E nós temos também uma outra situação aqui que a justiça condenou a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva o vereador Wellington da Farmácia do MDB, ex-secretário de Planejamento de Sumaré e pai do atual vice-prefeito André da Farmácia. O parlamentar vai recorrer da sentença em liberdade. A decisão do juiz da 2ª Vara Criminal de Sumaré, que foi dada nesta terça-feira, determinou ainda a perda do mandato do vereador, eleito em 2024, e de valores apreendidos, uma vez que a origem ilícita não foi demonstrada nos autos. Entre eles, cerca de R$100 mil escondidos numa mochila escolar. Na sentença, o magistrado absolveu o Wellington da Farmácia da denúncia de corrupção passiva contra uma das vítimas, mas o condenou pelo mesmo crime contra outra vítima. Além da pena privativa de liberdade, determinou o pagamento de 170 dias multa, sendo cada qual no valor de 3 salários mínimos vigentes à época dos fatos. O advogado Ralph Tortman Filho, que defende o vereador, destacou que a sentença andou bem ao absolvê-lo de uma das acusações e que, no que se refere à condenação, garante que no curso da ação penal foram evidências inúmeras nulidades que, somadas a um contexto probatório de extrema fragilidade, justificariam a absolvição de Wellington. A Câmara de Sumaré diz que até o momento não foi formalmente comunicada pelo Poder Judiciário sobre a decisão. Wellington da Farmácia foi eleito vereador em 2024 com um pouco mais de 2.200 votos, é o 6º mais votado da cidade naquele ano. Ações da justiça diante aí dos apontamentos, né, de ilegalidade e de situações que impactam na vida pública e diretamente social. Ô Sandra, você é rápido aqui até por conta do tempo, né? Vamos ser honestos, é o país da rachadinha. É um verdadeiro absurdo isso daqui, né? Ei, Brasil, que a cultura do patrimonialismo não sai. A pessoa entra no cargo e ela acha que ela é detentora de todos os recursos públicos à sua disposição para usar o bel prazer e inclusive para enriquecimento ilícito. É um verdadeiro absurdo. Infelizmente não vai ser a primeira e nem a última vez que a gente vai ouvir coisas desse tipo, assim como outro caso envolvendo a dimensão de corrupção também, que é um dos grandes males, né, do sistema político brasileiro como um todo, que está desde o âmbito local até o nível nacional. Ou endurece e a galera começa a pensar várias e várias vezes antes de cometer o crime, ou a gente vai continuar, infelizmente, pontuando casos aqui. O duro, o que é? Os próprios parlamentares é que elaboram as regras do endurecimento nesse caso, né? Então tem que ter pressão da sociedade. Nos falamos amanhã, Bruno. Combinado, Sandra. Felipe, queridos ouvintes, um grande abraço. Até lá. Até. Até.